Olá, queridos e queridas, concurseiros e concurseiras. Eu sou Letícia Diniz e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre os cálculos relativos à segurança do trabalho focados para concursos públicos. Bom, para quem me conhece, nós temos um canal no YouTube, Apex Consultoria e Treinamento de Saúde e Segurança do Trabalho, onde colocamos várias dicas relacionadas a certames públicos e a segurança do trabalho. Temos questões corrigidas, temos alguns conceitos, conversamos sobre alguns assuntos relativos à saúde e segurança do trabalho focado para concursos públicos. Você que deseja ser servidor público e é da área de segurança do trabalho, pode ser engenheiros, técnicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, médicos. Estamos aqui para ajudar. Este curso, ele é focado para os certames públicos e vamos dividi-los nas equações que mais são incidentes nos certames, ok? A primeira aula, que é essa que nós estamos conversando, vamos falar sobre a taxa de frequência, ok? Vamos lá? Bom, gente, sem mais delongas, a taxa de frequência, ela tem como base legal a NBR 14.280, que fala sobre a classificação dos acidentes de trabalho e traz conceitos relacionados à taxa de frequência e a sua fórmula de cálculos. É muito legal quem puder ler. E no nosso site nós temos em PDF todos esses conceitos e o material completinho para vocês, ok? O site vai estar na descrição do vídeo. E temos também a Lei 8.213 de 91, que é uma lei previdenciária, que fala dos benefícios da Previdência Social e traz alguns conceitos e equiparações relacionadas a acidentes de trabalho. Ok? Então, essas são as duas bases legais da taxa de frequência que são mais utilizadas em concursos públicos. Ok? Bora lá. Bom, a nossa taxa de frequência, ela é utilizada para avaliar a situação e o gerenciamento de riscos da empresa. De acordo com a letra da NBR 14.280, diz que a avaliação da frequência e da gravidade deve ser feita em função de número de acidentes ou acidentados, horas homens de exposição ao risco e o tempo computado. Ou seja, para nós calcularmos a frequência de acidentes de trabalho em um determinado período na nossa empresa, vamos utilizar essas três incógnitas, ou seja, esses três dados: o número de acidentes ou de acidentados, horas homem de exposição ao risco e o tempo computado. Ok, Letícia, mas para que nós utilizamos essa taxa de frequência? Bom, quando nós vamos fazer a gestão da segurança do trabalho dentro da empresa, nós utilizamos o que? Dados. Nós vamos lá, fazemos o PPRA, utilizamos algumas ferramentas de sistemas, algumas ferramentas que já são comumente utilizadas na administração para gerenciar um projeto ou um plano de ação. E para isso, no nosso caso, são necessários alguns dados bem específicos para que nós possamos atingir e saber realmente aonde devemos trabalhar. Ou seja, os dados obtidos pelo cálculo tanto da taxa de frequência quanto da taxa de gravidade, eles são utilizados para nós gerenciarmos os riscos, ok? Vermos como andam os nossos acidentes e onde eles mais ocorrem. Que dessa maneira nós conseguimos observar a real situação dos acidentes laborais e iniciar um plano eficaz para poder eliminá-los ou neutralizá-los, seguindo lá aquela hierarquia do PPRA, correto? E os certames públicos, gente, eles vêm explorando muito esses cálculos. Ou seja, se você consegue dominar o cálculo tanto da taxa de frequência quanto da taxa de gravidade, a medição de estresse térmico, você já está na frente há anos-luz
de muita gente. Então, vamos prestar atenção e eu já me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, ok? Bom, mas como calculamos essa taxa de frequência? A taxa de frequência, ela deve ser expressa em aproximação de centésimos e calculada da seguinte fórmula. A taxa de frequência, que é esse FA aqui, que é o resultado da divisão que nós temos, resultado da fórmula, onde temos o N, que é uma incógnita relativa ao número de acidentes no período a ser explorado, multiplicado por 1 milhão. O que é esse 1 milhão? É uma incógnita, é um número fixo na fórmula que representa a previsão de acidentes para este período. E o resultado dessa multiplicação nós vamos dividir pelas horas totais de exposição aos riscos no período a ser avaliado, ok? Então, gente, bem simples. Na maioria das vezes, a questão do certame público, ele fornece esses dados. Ou fornece o número de acidentes para nós identificarmos os acidentes e fornece também os dados necessários para calcularmos essas horas de exposição ao risco. Mas, Letícia, como é que eu calculo as horas de exposição ao risco? O que são essas horas de exposição ao risco? São os momentos em que o trabalhador realmente está exposto ao determinado risco, está no seu ambiente de trabalho exercendo o seu labor. Ou seja, nós vamos calcular para aí o período que estiver solicitado na questão. A quantidade da jornada de trabalho diária do trabalhador, quantidade de dias que estiver pedindo a questão, ou seja, o período a ser avaliado, multiplicado ainda pelo número de trabalhadores deste período, ok? Ok, Letícia, mas todos os acidentes de trabalho entram nessa avaliação? Não, nem todos. Vamos dar uma olhadinha o que entra no cálculo da avaliação da taxa de frequência e o que não entra? Bom, os dados que incidem no cálculo são acidente com lesão, acidente sem lesão, acidente com lesão e sem afastamento e acidente com lesão e com afastamento, ou seja, aqueles acidentes típicos que estão nos conceitos lá da NBR e da Lei 8.213, ok? E os dados que não fazem parte do cálculo da taxa de frequência, ou seja, no momento que você estiver com a questão na mão, lendo, aparecer o acidente de trajeto, de acordo com a NBR 14.280, ele não faz parte deste cálculo. Ou seja, ele é calculado de uma outra maneira que não iremos falar agora e também não é muito frequente em concursos públicos, particularmente não vi questão relacionada ao cálculo do acidente de trajeto, ou seja, em um momento que nós vermos acidente de trajeto, dentre os dados fornecidos na questão para cálculo de taxa de frequência, não iremos incluí-lo no cálculo, ok? E em relação às horas, nós só vamos computar aquelas horas em que o trabalhador realmente está exposto ao risco, ou seja, as horas não trabalhadas, ou seja, horas itinerárias, sim, sei que há discussões, ou as horas de descanso, ele não está exposto ao risco, ou seja, as horas não trabalhadas não vão incidir no cálculo da taxa de frequência, ok? Vamos começar com alguns exemplos. Como eu sempre digo para vocês, quem já acompanha o nosso canal no YouTube, ver que
praticamente em todos os vídeos eu digo, façam questões e façam questões. Porque não há, gente, forma mais eficaz de gravar, de ter na mente as fórmulas. Eu sei que são muitas, porque nós não temos só a disciplina de saúde e segurança do trabalho para estudar no concurso público. Nós temos várias outras, ou seja, são mais dados a serem decorados ou aprendidos que não tem como decorar tudo, ou seja, nós vamos realmente vamos compreender através da prática, ok? Então vamos para uma questãozinha do ano passado, 2016, da Fiocruz, para uma prova de técnica de segurança pública na parte de segurança do trabalho. Cálculo da taxa de frequência. Vamos dar uma olhada? Uma empresa registrou 6 acidentes em determinado mês. E ó, temos o período e temos o número de acidente. Sendo 2 com afastamento e o restante sem afastamento. Neste mesmo mês, teve 20 dias úteis de trabalho. A empresa contava com 1.100 empregados que trabalhavam 8 horas por dia. Neste mês, a taxa de frequência de acidentes na empresa foi igual a... Bom, essa questão é muito básica, super tranquila e é do tipo que mais aparece nos concursos públicos. Ou seja, nós vamos resolvê-la pausadamente, com calma, explicando. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo através dos comentários no YouTube, através das nossas redes sociais e do site, que eu estou à disposição. Ou seja, nessa questão, ele pediu indistintamente o cálculo da taxa de frequência para todos os acidentes do período, mas podem haver questões pedindo somente o cálculo da taxa de frequência para os acidentes com afastamento ou sem afastamento, com lesão ou sem lesão ou ambos. Então, por favor, fiquem atentos ao enunciado. Isso vai fazer toda a diferença no cálculo e no ganho do ponto da questão para você almejar o seu cargo público, ok? Vamos lá? Resolvendo. Primeiro, nós vamos dar uma olhadinha nos dados que a questão nos deu, beleza? Vamos lá. Ela disse que foram 6 acidentes de trabalho. Então, vamos colocar 6 acidentes de trabalho no período a ser calculado. No caso desta questão, foi um mês. Ele está pedindo a taxa de frequência de um determinado mês. Então, temos 6 acidentes de trabalho. Disse também a questão que o total de trabalhadores neste período, neste mês, foram de 1.100. Ok? Total de horas trabalhadas por dia, ou seja, a jornada de trabalho desses 1.100 trabalhadores é de 8 horas por dia. E nós temos neste mês um total de dias úteis, ou seja, de dias trabalhados de 20, no número de 20, ok? Mas você disse ele não deu as horas totais de exposição ao risco. Como você disse na fórmula da taxa de frequência, pede. Tá, ele não deu diretamente, mas ele nos deu os dados para que possamos calculá-los, certo? Lembra que eu falei para vocês que nem toda questão já fornece as horas de exposição ao risco total. Ela pode fornecer os dados para que nós possamos calcular. E, gente, é o que mais aparece nos concursos públicos. Ou seja, essa questão é muito típica de concurso público para cálculo da taxa de frequência. Então, vamos dar uma olhadinha? Ó, como que nós vamos achar a quantidade de horas de exposição ao risco? Por quê? Lembra-se que na nossa fórmula nós precisamos do número de acidentes, que é o N. Nós temos aqui já fixo na fórmula 1 milhão,
que é a nossa previsão de acidentes. E nós temos as horas totais de exposição ao risco. Tá, o número de acidentes, ele já me deu, são 6. Mas as horas totais de exposição ao risco, ele não me deu diretamente. Eu vou ter que calcular. E para nós calcularmos as horas de exposições totais ao risco, utilizamos o seguinte: número total de dias úteis no mês, vezes o número total de trabalhadores neste mês, ou seja, no período de referência, tá, gente? Que no caso dessa questão é o mês, vezes o número total de horas trabalhadas por dia. Então, vamos fazer esse cálculo? Bom, a questão nos deu o número total de dias úteis do mês? Deu sim, foram 20, certo? Então, colocamos aqui o 20. A questão nos deu o número total de trabalhadores neste período? Deu sim, ó, 1.100 trabalhadores nesse período. Aqui, 1.100. E o número total de horas trabalhadas por dia, ou seja, a jornada de trabalho diária desses empregados, também deu. Nos disse que é 8 horas por dia. Ou seja, vamos fazer a multiplicação dos 20 dias úteis do mês, vezes o número total de trabalhadores, vezes a jornada de trabalho diária dos trabalhadores. Fazendo as devidas multiplicações, temos 176 mil horas totais de exposição ao risco no período a ser avaliado. Ok? Muito tranquilo. Agora, gente, só aplicar naquela fórmula que nós já conversamos. Vamos lá. Taxa de frequência é o número total de acidentes no período, vezes 1 milhão, que é a previsão de acidentes do período, dividido por as horas totais de exposição ao risco. Vamos lá. Taxa de frequência é igual 6, que foi o número total de acidentes do período, vezes 1 milhão, vezes a nossa multiplicação aqui, ó, o nosso HHT. Ah, Letícia, você colocou multiplicação. Eu poderia colocar direto o resultado do HHT? Sem problema, gente. Coloquei aqui só para demonstrar para vocês que tem muitos que formaram-se como técnico ou engenheiros, ou médicos, segurança do trabalho, em relação à segurança do trabalho, mas não atuam. Então, vamos recapitular todos os conceitos, ok? Então, fazendo as devidas multiplicações, temos que a taxa de frequência é 6 milhões dividido por 176 mil horas totais de exposição ao risco. Fazendo a devida divisão, temos que a taxa de frequência é de 34,9, ou seja, alternativa D de dado é a nossa resposta correta. Esse é a avaliação deste período, ok? Gente, vamos para nosso último exemplo. Lembrando a todos vocês que nós temos um material em PDF em nosso site. O site estará na descrição do vídeo. Você pode ter acesso lá. Temos mais conceitos, temos mais questões resolvidas, ok? Este vídeo é um paliativo, uma introdução ao nosso PDF, ok? Vamos lá. Outra questão de 2016. Dessa vez é uma prova de engenheiro de segurança do trabalho, que diz o seguinte: uma empresa da construção civil, durante os 2 primeiros meses de 2016, apresentou estatística de acidentes conforme o quadro a seguir. Vamos lá. Foram os meses de janeiro e fevereiro, que é o período cujo qual nós iremos calcular a taxa de frequência. Vamos lá. Acidentes típicos em janeiro, tivemos 2. Acidentes de trajeto, tivemos 1. E horas homem de exposição ao risco, 200 mil horas por trabalhador. Vamos lá. Em fevereiro, nós tivemos um acidente típico e 2 acidentes de trajeto e 100 mil horas homens de exposição ao risco, ok? De acordo com o exposto, a taxa de frequência de acidentes acumulada de janeiro a fevereiro
é parte superior do formulário, né? Vamos dar uma olhadinha? Aqui. Coloquei novamente os nossos dados. Gente, essa questão é muito tranquila. Ela nos deu todos os dados que nós precisamos para calcular a taxa de frequência. Então, vamos lá? Ó, a fórmula. Taxa de frequência é igual ao número de acidentes do período, vezes a previsão de acidentes, que é 1 milhão, fixo na fórmula, dividido pela hora homens de exposição ao risco, ou horas homens trabalhadas, gente, não tem problema, ok? Lembram-se que eu falei para vocês sobre o acidente de trajeto? Então vamos lá. No caso dessa questão, de acordo com a NBR 14.280, os acidentes de trajetos não são incluídos nesse cálculo. Eles têm um cálculo separado que não vai ser abordado neste curso por não ser muito incidente em concursos públicos. Este curso é voltado para certames públicos, ok? Então vamos lá. Vamos calcular? Bem tranquilo, gente. O número de acidentes. Nós já temos. Nós vamos utilizar somente os acidentes típicos. Ó, devido à nossa observação bonitinha aqui. Acidentes típicos do período foram 3, 2 em janeiro e 1 em fevereiro. Vezes a previsão de acidentes por período, que é fixo na fórmula, 1 milhão, dividido pelo total de horas homens de exposição ao risco do período, que nós tivemos 200 mil horas em janeiro e 100 mil horas em fevereiro. Ou seja, somando, temos 300 mil horas homens de exposição ao risco no período a ser calculado. Então, temos que a taxa de frequência é igual a 3 milhões dividido por 300 mil. Gente, só cortar zero, ficaremos com 30 dividido por 3, temos 10 como a nossa taxa de frequência. A resposta da questão é a alternativa B de bola. Bom, gente, esse foi o nosso último exemplo desse vídeo. Não esqueçam de acessar o site e adquirir o nosso material. Ele é gratuito, tá? Ele tá todo no site. E agora aguardo vocês para o nosso próximo vídeo, a aula 2, que será sobre a taxa de gravidade. Muito obrigada e até lá!